Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Nós estamos aqui com o Gilmar Silva. Tudo bem, cara? Tudo bom, Cava? Tudo bem. Você é um dos, dá para dizer assim, um dos guerreiros do open source no Brasil ou não? Não sei se tão guerreiro, mas... Você também cuida de relacionamento na NVIDIA para desenvolvedores, IoT, para Latam, né? Para América Isso, Latina. Relacionamento com desenvolvedores para América Legal. Latina. Cara, vamos falar bastante de open source hoje. Quero saber também algumas novidades da NVIDIA para você contar para a gente. Principalmente coisa de metaverso, que eu acho que tem coisa aí. Falar um pouquinho de patente também, que é um assunto correlacionado. Mas antes, não sei se você conhece podcast aqui, mas a gente sempre tem uma comida. E aí, pra gente já poder sair beliscando, ô Focas, conta pra gente aí, quem que mandou? Deixa eu botar aqui na imagem, conta pra gente quem é que tá... Quem mandou pra gente hoje foi a Sabará Bussu. O arroba dele está aí na tela, para quem está nas plataformas de áudio. Sabará se escreve como se fala mesmo e Bussu é B-U-C-U. Eles são uma empresa de Sabará em Minas Gerais que faz derivados de jabuticaba. São mais de 24 produtos à base de jabuticaba. E a gente tem aí hoje geleias, molhos e cobertura, que tem de jabuticaba normal, jabuticaba com pimenta, jabuticaba com cebola roxa, picante, defumada e até cobertura de jabuticaba tem. Sabará, em Minas Gerais, é conhecido como a terra da jabuticaba, então por isso essa primazia aí. Legal. E eu trouxe também uns queijinhos pra gente experimentar. E, Jomar, é o seguinte, cara, se você ficar de frescura, você não vai comer, tá? Beleza. Então... Você já viu o gordo fazer frescura para comer? Eu já. Por incrível que pareça, já. Então nós temos aqui geleia de jabuticaba. Essa aqui é de cebola roxa. E esse aqui, cara, o pêssego com... Como é que fala isso aqui na tua terra lá, ô Focas? Isso aí é melocotão com jamón. Pêssego com presunto cru, pra gente experimentar com molho. Tem um molho picante. Você gosta de pimenta ou não? Gosto, opa. Tem um molho picante, tem um defumado, enfim. Agora a gente vai sair beliscando aqui. Maravilha. Escuta, queria te perguntar. Com makers, cara, e com... Tem uma coisa que é um universo que você também tá bem próximo. Tem uma coisa que eu falo sempre, que é o seguinte. E sempre pergunto, o que é makers, né? Quem é maker? E eu falo assim, cara, essa é uma nomenclatura que espero que deixe de fazer sentido. Porque a partir do momento que muita gente começar a virar maker, aí quase todo mundo é maker, deixa de fazer sentido ser chamado de maker. Que nem internauta. Né? Quando tinha pouca gente na internet, se chamava esse público diferente de internauta. Hoje ninguém, não faz mais sentido falar assim, esse cara é internauta. Todo mundo é internauta. E eu tenho deixado de escutar falar sobre open source. Você acha que já está tão disseminado e que já virou invisível ou não? Sem dúvida. Alguns anos atrás a gente teve até uma discussão na organização do TDC, que é um evento grande de desenvolvedores, né? Se valia a pena a gente criar uma trilha de software livre, de open source, etc. Né? E foi o que eu falei pra galera na época. Eu falei, pô, entre em qualquer sala aqui de trilha técnica, em qualquer palestra, já se fala de open source. Então foi esse o tempo em que a gente precisava ter um evento chamado Fórum Internacional de Software Livre, para ser focado exclusivamente em falar de open source, de software livre. Hoje em dia, para mim, é um negócio onipresente. E isso é bom, mas é ruim também, por outro lado. Porque a galera hoje em dia confunde open source com gratuito. Eu participei até do evento da Open Source Initiative no ano passado, né? E foi essa provocação que eu fiz para eles. Eu falei, pô, a gente parou de falar o que era open source, sei lá, uns 5, 6 anos atrás. Parou de ter essa onda toda de ficar explicando o tempo inteiro o que era a licença, o que era o compartilhamento e tal. E a galera, hoje em dia, usa pra caramba. Foi isso que eu descobri na startup que eu tava, né? O pessoal usava open source pra caramba, assim. Você conversava com os desenvolvedores, a maioria nunca tinha usado nada pago na vida. A vida dele inteira, profissional, era open source. E ele não entendia. Para ele, voltou a história do Free as in Beer, né? Então... Puta, mas é um entendimento que dá um... Ainda que seja certo, né? Que é grátis também. Dá um entendimento muito limitado do que é, né? Dá limitado e não dá o senso de pertencimento. Então, assim, aí entendi. você começa a ter aqueles casos que falam, pô, não vou usar esse software open source porque essa porcaria não funciona. Cara, o software é funciona, teu. mete a mão e arruma. Né? Então, esse senso de pertencimento, esse senso de responsabilidade de que, pô, também tenho que ajudar a manter esse treco, né? Sei. Lá atrás, eu escrevi um artigo quando se falava muito sobre software livre, né?
E aí teve aquele boom todo e comunidade, um monte de coisa, né? Eu avisei pra galera, eu falei, olha, se a gente não começar a desenvolver tecnologia de verdade e levar esse assunto a sério, a gente vai deixar de ser colonizado digital e passar a ser extrativista digital. Não muda a nossa realidade. Então a gente vai parar de usar o que estão nos impondo de fora, mas a gente vai começar a usar coisas que estão sendo desenvolvidas sem contribuir até que aquilo lá acabe, né? E na época deu uma discussão muito grande na comunidade de software livre sobre esse artigo. Muita gente, empresas, inclusive na época públicas, né, se motivaram a, pô, temos que começar a contribuir, devolver, etc e tal. Mas é uma discussão que ficou lá atrás. Então o Open Source hoje é onipresente, está em tudo quanto é lugar. Eu falo para as pessoas, né, Linux. Ah, mas eu não uso Linux. Porra, você usa Android. Tá rodando Linux, teu roteador em casa usa Linux. Tua TV, Smart TV tá rodando Linux. Então, eu acho que a onipresença dessas coisas é fundamental. Eu acho que sem o Open Source a gente não teria Mas tido aí, a revolução cara, aí, maker. acho que nesse aspecto, quando você fala do servidor, do Android, tá tão invisível que acho que as pessoas não lembram mais disso. Não lembro. E sabe o que é mais maluco? Ó, vai pegando, vai passando, senão Beleza. você não vai comer. Sabe o que é mais maluco? Tá tão invisível que hoje, se você pedir pra... Não vou dizer molecada, tá? Porque eu acho que geralmente, na maior parte das vezes, quando a gente acha que é geracional, a gente tá sendo preconceituoso, né? Mas se perguntar hoje para a maior parte das pessoas e pedir para elas explicarem a internet, elas vão explicar aplicativos. É Facebook, é o TikTok, é o iFood. A internet virou a última camada lá do ISO-OSI lá, né? Só que se a gente for entender, a internet, para mim é óbvio, para você é óbvio, mas eu acho que para a maior parte das pessoas não é. A internet só existe hoje por causa do open source. Mesmo esses caras que a gente está falando, né? Facebook, Google, esses caras só existem hoje porque na época deles tinha algo que era não só gratuito, mas era flexível o suficiente para esse cara poder adaptar para a necessidade dele. Só que isso é tão invisível hoje, cara, que eu acho que as pessoas perderam o entendimento desse valor. Perderam completamente. Quer dizer, a gente só perde o que a gente já teve, né? Muita gente nunca não conhece mesmo a história. E às vezes eu acho que foi o que eu provoquei na OSI, né? Na Open Source Initiative. Eu provoquei eles com o seguinte, eu falei, a culpa disso é nossa. Nossa quem? Das pessoas que deviam contar essa história e acabam esquecendo de contar. Então eu acho que tem assim... E é engraçado porque a galera tem uma curiosidade enorme por conhecer esses assuntos, né? O que eu fiz de palestra nos últimos 2 anos sobre licença de software não está escrito. E me parece ser um assunto que interessa pouca gente, né? Na hora que você vai falar de licença de software. Mas aí a galera começava, pô, mas por que eu não posso usar isso? Por que eu não posso usar aquilo? Por que minha empresa tem que ter uma política de... Você quer ver um negócio incrível, Cava? Qual que empresa no Brasil de tecnologia, ou que consome tecnologia, que você sabe que tem uma política de open source? Você conhece alguma? Então, vamos lá. As big techs todas têm. Sim. As mais desenvolvidas têm. Ainda que não seja tão formalizado. Então eu conheço sim empresas brasileiras que têm política de open source. Eu conheço pouquíssimas. Mas são raras. São raras. Mas, ô Jomar, eu não sei se essa crítica ela vale para o open source, porque acho que ela vale para muitas coisas. Vale, As empresas vale. brasileiras não têm política de quase nada. Não, no caso do O que eu quero open dizer é o source... seguinte, acho que o problema e o gargalo anterior ao open source é um gargalo de gestão, de organização, de... O caso do open source, o que me deixa muito preocupado, está relacionado com a questão das patentes de propriedade intelectual, que foi o que você comentou anteriormente, tá? O que acontece? No Brasil a gente não tem patente de software. Então, no Brasil eu posso sair implementando qualquer coisa sem me preocupar se eu estou violando a patente de alguém ou não. Mais ou de menos, software, né? de software. Mesmo assim, Jomar, você tem acordo aí que... Tem algumas coisas, mas não é igual nos Estados Unidos, que eu tenho que fazer uma baita de uma consulta de patente antes de sair implementando alguma coisa. Não, tudo bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje você tem... As empresas são muito ligadas no mundo inteiro. E elas acabam fazendo acordos onde elas são obrigadas a... Nesses acordos você tem cláusulas onde, mesmo que não seja válido aqui, você acaba concordando em respeitar... Mas aí você está falando de empresas maiores. Sim.
essa realidade que eu estou te falando, muito startup. Então, assim, conheci startup que, cara, esse teu software que você está fazendo, essa tua solução é idêntica do cara. Ah, é sim. Aí como é que você vai explicar para um cara desse que não pode? E quando a gente fala de open source, tem um problema que é mais complicado ainda. Mas, ó, de novo, eu acho que aí o gargalo não tem relação com esse assunto. O gargalo tem a ver com a mentalidade de muita startup de trabalhar em cima da... Ilegalidade é muito forte o termo, tá? Mas assim, trabalhar em cima do vambora. Vou te dar um exemplo. CLT. É um exemplo. Muita startup começa e fala assim, cara, eu não vou ter todo mundo CLT porque não fecha a conta. Vamos, se a startup der certo, aí a gente começa a organizar a casa. Não estou julgando se é certo ou errado, mas estou falando, isso é um exemplo. Eu acho que com software é a mesma coisa, entendeu? Puta, vamos fazendo, até porque é muito capaz esse cara em algum momento ter que jogar tudo fora e reconstruir, entendeu? A hora que o cara escala, não dá para você ficar arrumando em muitas soluções, não dá para você ficar arrumando e adaptando, você tem que fazer do zero. Você tem que mudar toda a base do software. Então, eu não sei se é isso. Acho que o gargalo talvez seja um pouco mais embaixo. Agora, eu queria entender uma coisa que você falou. Deixa eu só clarificar uma coisa. O problema todo é o seguinte. Existem licenças de software que você é obrigado a abrir o teu código. Existem licenças de software que você é obrigado a abrir o seu código se o seu software tocar através da rede naquele, como é, por exemplo, da GPL. Então, nesses papos sobre licenciamento de software, eu infartei muita gente. De verdade, infartei executivos, assim. Porque na hora que eu explicava dessas obrigações, etc e tal, o cara falava, pô, então eu tenho que abrir tudo que eu tô fazendo em casa? Tem, cara. Ah, mas aí que tá. Quem vai me forçar a abrir? Aí a discussão vira outra. Então, tudo depende do quanto você está incomodando e quem você está incomodando. Mas eu acho que é algo assim que a gente precisava voltar a falar mais pra galera entender o que é, né? Não é o fim do mundo entender um assunto como esse. E aí as pessoas vão entender o real valor do open source, né? Como é que isso gera valor, ativa a economia de rede e por aí vai. Mas ó, só para quem está em casa escutando, eu quero voltar a falar da história de colaboração do brasileiro, mas eu acho que é importante para as pessoas entenderem a importância do que a gente está falando. Porque acho que muita gente está em casa e fala assim, ah não, mas aí é um outro software. Não é, né? Não. Tem pesquisa que mostra o quanto hoje o open source faz parte das soluções todas. Tem uma pesquisa, eu não me lembro, a empresa que desenvolveu, Tidelift, que mostra o seguinte, hoje quando você pega aplicações comerciais, eles trabalham com verificação de código-fonte. E aí nós estamos falando de todas as empresas, pequenas, médias, grandes. Quando você pega o código-fonte, na média, o que existe de código-fonte desenvolvido dentro de casa é 20%, 20 a 30%. O resto, de 70 a 80%, é open source. Framework, biblioteca, ferramenta e etc e tal. Então o cara fala, não, fui desenvolver isso aqui em casa. Se você entrar no código-fonte dele, não desenvolveu em casa. Você desenvolveu 20%, e tá certo, foi para isso que o open source perfeito. surgiu. Ele desenvolveu aquela customização para o software que Exato. era, entre aspas, genérico, funcionasse para ele. Não, e na verdade aqui eu tô falando de qualquer software. Não tô dizendo assim, customização, peguei um CRM e adaptei para Pet Shop. Tô falando de qualquer software, qualquer componente de software que seja desenvolvido. Tem essa cadeia de dependência de open source. O que é o problema? Qual é o licenciamento que está nessa cadeia de dependência e qual é o impacto deste licenciamento para o que ele está fazendo? Sim, porque o que nós estamos falando é aqueles 20% que seria o exclusivo dele e que faria com que o software que esse cara está usando na empresa dele fosse o software com a cara dele, ele está usando uma base que obrigaria, por exemplo, ele a abrir o software inteiro. Exato. Exato. O que aconteceu recentemente num projeto que eu até orientei, a galera queria licenciar o projeto com Apache V2. Por quê? Porque tem um monte de benefícios, etc e tal. Não vem ao caso agora. Na hora que a gente foi olhar o repositório, cara, tinha 4 ou 5 dependências lá que era GPL. É simples. Se tem uma dependência GPL, teu software já é GPL. Pronto. E aí você tem que abrir. Não podia relicenciar. Aí o pessoal se desesperou. Pô, mas a gente quer abrir, quer anunciar, etc e tal. Eu falei, beleza, tira essas dependências e tá feito. Não dá para fazer isso depois? Não. Tem que fazer antes. Então, mesmo quando a gente pega hoje grandes empresas, bancos, indústrias, etc., que tem áreas de desenvolvimento interno, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque é o que eu falo, depende de quem você vai incomodar.
Imagina que eu tenho uma grande empresa e eu tenho um baita de um fornecedor internacional. E aí dentro de casa eu desenvolvo um puta software que quebra a minha dependência desse fornecedor. E aí eu transformo esse software em open source, ou seja, eu estou quebrando o mercado desse cara no Brasil, eu estou incomodando pra caramba. Em algum momento, esse cara pode arrumar um jeito de vir e me passar a conta, falar, amigão, aqui, ó, você copiou minha ideia, você fez isso, fez aquilo, etc e tal. E existem N formas de fazer isso. Uma das formas que dá para fazer é simples, é olhar lá se teve quebra de violação de licença e ter que fazer, ter que ter necessidade, às vezes, de abrir código, né? Eu acompanhei no passado empresa, lá no começo do software livre, teve empresa aqui no Brasil, espertalhona, que pegava framework baseado em GPL, desenvolvia coisa, saía vendendo, até que alguém chegou na porta e falou, amigo, cadê o código-fonte disso? Não, é meu. Não, o código-fonte não é teu, você usou licença aberta. Então, é algo que cedo ou tarde, assim, a galera acaba descobrindo, o duro é que acaba descobrindo tarde, né? Depois que já tá lá. Você experimentou essa aqui, ó? Não, a outra tava uma delícia. Ué. Essa aqui tem cebola? Cebola roxa. E esse pêssego aqui com coisa para comer com o molho, tá? Beleza. A minha sugestão é você bancar o ogro, como somos, e enfiar inteiro na boca. Sabe o que eu queria saber? Você falou da história do brasileiro, né? Isso é um sentimento teu ou não? Que o brasileiro não participa em geral? Hoje em dia é diferente. Hoje em dia tem muita gente contribuindo no Brasil. Porque quando você falou, eu falei assim, puta, cara, não é a experiência que eu tenho. Mas você está muito mais próximo dessa realidade do que eu, assim, mas... Olha, como usuário, a gente é um mega usuário de open source. O que tem acontecido é que essas gerações mais novas... Vamos lá, a gente é um mega usuário quando a gente está falando de servidor e quando a gente está falando de, sei lá, por exemplo, mobile, que você tem Android e tudo. Mas como na pessoa física, a gente usa pouco. Não, na jurídica usa demais. Não, na jurídica, não estou falando servidor, não sei o quê, mas na física a gente usa pouco. Não, usa muito. Usa muito. Me lembra então os softwares que a gente usa. Vê só, você está falando software produto acabado. Não, mesmo produto comercial. Cara, bibliotecas em geral para desenvolvimento. Então, mas aí você volta pro B2B, né? Tô falando, o cara que tá como usuário, ele não vê isso. Então, um usuário, para gravar um podcast desse, vai usar um OBS. O OBS é um open source. O cara é um baita mas não dá para chamar de usuário isso, entendeu? Assim, o ponto é, né? Você tem duas formas de trabalhar com open source, né? Você só consumir ou você contribuir. Não, eu sei, mas eu tô falando o seguinte, por exemplo, esse cara usa Instagram, muito provavelmente, porque Facebook tem um investimento muito grande em open source. Muito provavelmente você tem bastante coisa open source lá, mas ele não vê isso. Né? Então, para o usuário é difícil ele perceber isso. Sim. Quando o usuário está na camada lá de cima que você falou, o usuário, o leigo tradicional, né? Eu penso muito... Mas mesmo esse cara antigamente, Jomar, me diz se você discorda com isso. No comecinho da internet, esse cara também ajudava. Porque tinha muito usuário que não era developer e o cara fazia tradução. Tudo bem, é uma contribuição talvez mais superficial, mas é uma contribuição. Eu fiz muito, tinha muito amigo que fazia, que você via que esse cara não é um developer. E o cara usava um softwarezinho que era open source, o cara falava, pô, vou traduzir aqui para ajudar, entendeu? Tinha essa muito. coisa. É o caso do Brasil com o OpenOffice. O Brasil tem uma história engraçada. A gente tinha o BR Office aqui por uma questão de registro de marcas. Você sabe disso? Não sabia disso. Quando foi lançado o OpenOffice, quando a Sun comprou a Star Office e lançou o OpenOffice, lançaram esse nome no mundo todo. Aqui no Brasil tinha uma empresa que era detentora da marca e ela viu que era um projeto da Sun, acionou a Sun na justiça. Aconteceu isso em 3 e 4 países. Na maioria dos países foram lá e fizeram um acordo. Essa empresa era uma empresa que estava fazendo escritório virtual na época, tipo coworking, né? E não abriu mão. Quando ela não abriu mão, não podia ter o nome aqui, porque ela, enfim, tinha litígio. Então a galera teve que inventar um outro nome e teve que fazer o rebrand da suíte inteira. Porque você tinha que traduzir menus, traduzir documentação, etc. O logo de abertura. Foi isso que a comunidade brasileira fez. E é fortíssima a comunidade brasileira para documentação, principalmente dentro do OpenOffice, que depois virou LibreOffice, e a gente tentou fazer o Apache OpenOffice na Apache. Então, contribuir com documentação, para mim, é uma contribuição fundamental, principalmente com tradução.
Eu também contribuí muito, né? O que eu fazia? Eu até contei um pouco tempo atrás para uma galera lá. Eu pegava um software open source para usar, ele não estava traduzido em português, ou pelo menos a documentação não estava. A primeira coisa que eu fazia era traduzir a documentação. Porque você escreve, você lê 2 vezes. Acabei de traduzir a documentação do software, às vezes era documentaçãozinha pequena, pô, já sei como esse treco funciona inteiro. E sabe o que é importante? Que assim, as pessoas acham que todo programador sabe inglês. Mas não, cara, a maioria não sabe. Não. E os que sabem, sabem mal, né? Tipo, óbvio que tem muita gente que sabe inglês bem pra caramba, mas quando a gente olha pro Brasil é uma pequena parte, né? E muitas vezes esses softwares que eu ajudei a traduzir eram software, por exemplo, para gerenciamento de rede, era software para ferramenta para fazer conversão de arquivo. Eram coisas assim que, na escala, muita gente ia utilizar e não necessariamente todo mundo dominava o idioma. Então, contribuições que não sejam código, elas são contribuições fundamentais. Tradução, para mim, é a principal dela, principalmente de documentação. E também contribuição com documentação. Eu tive experiência trabalhando na ZUP e a gente lançou... Cara, até testar, até reportar bug, Exato. entendeu? É fundamental. Assim, a experiência com documentação que eu tive, que eu achei sensacional, a gente abriu um dos projetos da ZUP 11 horas da manhã, 2 horas da tarde, eu recebi o primeiro e-mail falando da documentação. Cara, e assim, o cara que mandou é um amigo meu que mora na Espanha, e ele não falou assim, a documentação tá ruim. Ele falou, cara, eu achei confuso este parágrafo da documentação, eu reescreveria assim, para onde eu mando pull request. Foi até engraçado, porque a documentação não estava no GitHub na época, a gente olhou e falou, cara, vamos pôr essa documentação para ontem no GitHub, para a galera poder entrar e mandar pull request, e tinha bastante. Então, contribuição pode ser feita de diversas formas. O que eu vejo de uns anos para cá é muita gente fazendo contribuição de código no Brasil. Isso era um negócio bem raro no passado. Eram poucas pessoas. Hoje em dia já tem mais essa cultura de contribuir, etc. Mas ainda para mim é restrito a um percentual muito pequeno da galera que desenvolve e que utiliza, entendeu? Então eu acho que a gente tenho visto uma tendência nos últimos anos do assunto voltar a ser discutido, principalmente em evento, do pessoal fazer pergunta, etc e tal, e eu acho que Por que isso você vai acha evoluir. isso, cara? Que tem evoluído? Não, por que você acha que ainda é pouco? Ainda é pouco, cara, porque você pegar uma empresa aí que tem 3 mil desenvolvedores, você vai ver 200 envolvidos com isso no máximo. E o engraçado é o seguinte, muitos desses caras estão envolvidos na hora livre. Sendo que na hora livre, isso Então, eu conheci, ó, na hora livre ele arruma o projeto open source que ele consome enquanto está trabalhando. E aí é o que eu te falo da política. Quer dizer, se tivesse na empresa dele uma política que fomentasse esse tipo de contribuição, cara, pega meio-dia na tua semana e contribui com os projetos que a gente usa aqui. Mas é difícil. Sabe que tem pesquisas sérias no mundo inteiro para entender sobre contribuição social, sobre doação. Essa é a pimenta? Cara, essa é a picante, só que eu enfia inteiro na boca, vai. E aí esses caras olham não só doação de tempo, né, sei lá, por exemplo, eu vou destinar meu tempo para ajudar, sei lá, construir casa para quem está sem casa, não importa. Doação de tempo e doação de grana. Ah, vou doar dinheiro ou vou doar alimento, é grana que você está doando de certa forma, né? E o Brasil tem índices baixos nessa. E aí a conclusão natural é que o Brasil, de repente, colabora pouco. Não é minha leitura, cara. Minha leitura é que assim, cara, a gente sofre também, entendeu? Tem muita gente que tem pouco. Tudo bem que você fala assim, não, puta, quando tem grandes catástrofes, todo mundo ajuda, mesmo quem tem pouco. Mas, cara, não sobra tempo, não sobra gordura. Quando você olha para open software, você fala assim, cara, às vezes o cara não tem. É o que você falou, o cara tá contribuindo na hora vaga e a gente sabe que muitas vezes a hora vaga desse cara é madrugada. É madrugada. Né? Então, enfim, acho mais complicado. Gostou ou não? Muito bom. É bom, né? Eu sempre falei o seguinte, né? Quem faz open source tem que tomar um cuidado, principalmente com documentação, porque o cara vai aprender a usar aquele software que você fez na hora vaga dele. Então ele vai escolher se ele vai assistir uma série na TV, se ele vai brincar com o filho, se ele vai jogar videogame, se ele vai ler a documentação que você escreveu. Na hora que o cara vai tentar fazer uma adoção de uma tecnologia, não importa o tamanho da empresa, pode ser pequenininho, pode ser NVIDIA, o cara vai ler um tutorial. O cara vai ler algo instrucional para ele aprender a usar a tecnologia. E aquilo para mim é um negócio que a gente tem que dar um valor tão grande, porque é a hora mais cara dele. É a hora que ele está abrindo mão de ficar com a esposa, com os filhos, de tomar uma cerveja,
para dedicar o tempo para aprender aquilo que você está falando para ele que é importante. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que cultura agile, de alguma maneira, prejudica isso ou não? Não, eu acho que não. Tá. Acho que não. Tem muito, para mim, tem muita coisa da cultura do Agile que é meio que derivada dessas experimentações que você foi fazendo com o Open Source. Sei que são coisas distintas, né? Não, sim, é que existe uma discussão, toda uma discussão em cima de documentação, né? Mas enfim, não queria entrar nessa história. Eu tinha falado das Big Techs, né? Hoje esses caras contribuem muito, todos eles, né? Mesmo os mais fechados, tipo Netflix, de coisa muito grande, assim, em todas as frentes, né? Inclusive em coisas que é até discutível se é core business ou não. Né? Porque você pega, por exemplo, uma Netflix e fala assim, pô, de repente o cara tem um software de desenvolvimento lá de banco de dados, isso é core business ou não é? É discutível, né? O grau de contribuição dessas empresas é bem grande para diversos projetos. E eles têm políticas. Então, assim, tem empresa que fala, cara, você faz o que você quiser, você não encosta a mão em GPL. Usa o que você quiser, você não toca a mão em AGPL. Quem quiser ter uma ideia do que é política de open source que eu estou falando, o Google tem isso publicado. No portal de open source do Google, eles pegaram a documentação da política interna de open source deles, do OSPO, removeram todos os links de coisas confidenciais deles e publicaram. É muito legal ler aquilo, porque você vê que quando você entra no Google e você quer trabalhar com open source ou quer usar open source, está escrito o que você pode e não pode fazer. E é uma política que, você concordando ou não, é uma política madura. Então dá para você pegar aquilo, copiar e aplicar na tua empresa, modifica do jeito que você acha que tem que modificar. Exato. Existem associações hoje que trabalham com isso, com a formação de OSPO. Eu participei de uma durante bastante tempo, né? Inclusive, eu ajudei o pessoal do Banco Itaú a desenvolver a política de open source deles e a gente ganhou um prêmio internacional da Finos dentro da Linux Foundation no final do ano com esse trabalho que foi feito ali de definir a política de adoção de open source. E foi muito legal, porque quando você vai conversar com o executivo e você mostra o tamanho do problema para ele, o cara fala, opa, pera, eu não entendia dessa forma. Essa é uma das perguntas que eu tinha para você, que eu sei a resposta, mas eu queria escutar da tua boca. Porque isso é uma das perguntas que, quando a gente vai falar de open software com empresa, surge, que isso é problema da gestão? Cara, acho que é generalizado, né? Porque assim, a gestão confia na galera técnica. Se a galera técnica não conhece, toma susto. Entendeu? Então, por isso que eu falo, precisa entrar mais nessa discussão de licença, de política, etc. E quem tem que tomar essa frente são os gestores técnicos. Né? Por um motivo simples, gestor técnico não fez nada. Imagina um caso que eu ouvi uns anos atrás no Brasil. A empresa pegou uma biblioteca, entre aspas, open, usou ela para implementar um app. Tá? Essa biblioteca tinha uma licença dupla. Vai usar para estudar, parará, vai que é tua, Tafarel. Vai ser aplicação comercial? Tá bom, eu cobro tanto. Essa empresa implementou o app, jogou na loja. A empresa que desenvolveu viu. Claro, os caras não estão bobo nessa. Ficou de boca fechada e esperou ter 10 milhões de downloads, alguns milhões de downloads. Simplesmente bateu na porta. Falou, amigo, violou minha licença, aqui tá tua conta. Submarino. Eu participei dos projetos complicados de patente submarina no passado, referente a Open Standards, que é outra coisa. É a mesma ideia, né? A patente submarina era isso. Você pegava uma especificação open, adotava ela num determinado padrão. O pool patentário que está por trás, porque não é chato falar que é empresa A, B ou C, então eles montam um pool patentário, todo mundo paga e quem entra na briga é o pool patentário lá depois. Isso acontece para open source, né? Você sabe que isso acontece para coisas que não tem nada a ver com esse assunto, né? Eu vou te contar não vou te dar nomes, mas assim, uma grande empresa, um grande veículo de comunicação que quebrou, não existe mais, que fazia revistas e um monte de coisa assim. Eles tinham muitas imagens, porque tinha muito jornalismo e tudo. E muitas dessas imagens deles estavam em bancos gratuitos pela internet. Porque muitos desses bancos gratuitos de imagem é uma bagunça. E aí tinha muita empresa que ia lá, é gratuito, tá no banco gratuito, tá dizendo que é gratuito, usava em coisa. Aí quando usava, essa editora ia lá e
e processava a empresa e, obviamente, ganhava e cobrava uma fortuna por aquela imagem. E aí, obviamente, a empresa fala assim, pô, mas eu peguei ali, cara, vai lá e avisa, processa os caras. Os caras, não. É parte. E aí você pode até... Muita gente acreditava, né, a gente nunca vai saber o que inclusive os caras, de repente, até alimentavam esses bancos. Né, para estimular esse tipo de coisa. Enfim. Então... A gente vê isso acontecendo direto, né? A dica que eu dou para todo mundo. Vai fazer uma apresentação para teus amigos, para piada, para bagunça, cara, pega a imagem de onde você quiser. Agora, você vai botar um slide numa apresentação da tua empresa, vai atrás da origem da imagem. Então, dá para entrar no Google Images, que é o que eu faço, pedir para filtrar para o que é Creative Commons, escolher lá a versatilidade da licença, e aí você tem certeza que você está usando, cita a fonte, e acabou, pode usar. Né? Mas eu acho que esse mecanismo, né, de você deixar usar para depois chegar lá e apresentar a conta, é um treco que acontece bastante e que choca, porque depois o pessoal fala, então tá bom, então a política agora é não usar nada open source porque deu essa merda aí. Não, é ter uso consciente. Então, assim, é impossível você desenvolver qualquer coisa de tecnologia hoje sem usar open source. Afirmo categoricamente, impossível. Hardware ou software. Sim. Então, desenvolvedores e gestores de desenvolvimento, gestores de tecnologia da informação, têm obrigação de aprender o que é isso, de entender o que é esse negócio. Porque é o que você bem colocou, um executivo não é obrigado necessariamente, ele entende do negócio, ele não é obrigado a saber o meandro da tecnologia, ele confia que tem alguém olhando para isso. E as pessoas ficam apavoradas quando descobrem que não tem ninguém olhando para isso. Então, ficam apavoradas porque a gente muitas vezes, cara, tá falando do business inteiro do cara. Você deu o exemplo de um banco. Tudo bem, não é o business do cara, mas se o cara perde aplicativo hoje, o cara perde o business, né? É a mesma coisa que você fala assim, vou fechar suas lojas, né? E da galera de startup, cara, é o business literalmente. Literalmente. Né? Enfim, a gente tem uma... Fala, desculpa. Esse assunto me lembra uma coisa, Cava. A gente no Open Source fala de privacidade há muitos anos, é uma discussão que sempre foi muito forte lá, né? Você vê que no Brasil sempre foram feitos absurdos com os dados pessoais, coisas... Foram? Você tá falando no passado? Não, então, calma aí. A galera agora só começou a se comportar porque tem uma lei. Sim. Então... E olhe lá. E olhe lá. Então, assim, tem certas coisas que, cara, precisa conhecer, não espera vir a porrada, não. Sabe? E não é tão difícil assim, tá? Pois é. Não é tão complicado assim, não é ciência de foguete você entender de licença de software. Tem ferramenta hoje open source que você pega o teu repositório, joga lá, ele faz um inventário e fala, cara, isso aqui tá certo, aquilo ali tá errado. E outra coisa, né, cara, dependendo do porte da empresa, o gestor ele não precisa nem entender, cara, ele confia no CIO dele, no CTO dele, manda o cara fazer isso, entendeu? Exato, e o cara não faz. E aí startup, pô, legal, vou vender minha startup e tal. A hora que chegar um cara de fora, que conhece do riscado, para fazer um valuation, para olhar a tecnologia e descobrir esse tipo de coisa, isso para mim é um indício muito sério de que que o pessoal aí não entende muito bem o que está fazendo. Então, ter esse cuidado de olhar direitinho. Tem uma história, há anos eu procuro essa foto na internet e eu não encontro, tá? Eu cheguei a ver uma foto, eu não sei se era lenda urbana ou não, mas a Sony colocava um CD com o código-fonte do Linux dentro das TVs. Porque a Sony usava Linux nas TVs, foi uma early adopter do Linux e tinha essa história de que você tinha que distribuir o código-fonte. Hoje em dia, qualquer TV que você comprar, você vai ver que tem um link para o download do Linux. Na época, como não sabia como fazer, a orientação jurídica foi, bicho, queima um DVD com o código-fonte do Linux e cola atrás da TV. Então, a hora que você desmontava a TV na assistência técnica, você abria assim, tinha um CD. Muito bom isso. Era o código-fonte do Linux. Eu cheguei a ver a foto, eu vi isso em evento de software livre do pessoal falando. A gambiarra dos diabos, mas é bomba grande. Cara, pronto, o advogado falou isso aqui, resolve e vai Corinthians, entendeu? Muito bom. Escuta, tem um quadro novo que a gente está começando a aplicar aqui no programa, que é Escolhe um. Eu vou dar 2 nomes, você escolhe um, se quiser explica por quê. Beleza. Java ou Python? Python. Na lata? Na lata. Quer explicar? Ou não precisa? Pra mim não precisa. Cara, não, assim,
Eu confesso para você, me disseram, eu assisti uma palestra do Ramalho, foi a primeira vez que eu escutei falar de Que Python. Ramalho, Luciano? Luciano, não Puta, fiz. adoro ele, cara. 2. Ele, olha só, Focas, o Ramalho foi o cara que me ensinou Arduino. Eu já tive o prazer de ver umas aulas De quem você teve aula? com o senhor Cavallini, Muito mas bem. também vi algumas aulas do Ramalho no YouTube. Ele é bom, cara. O Ramalho é fenomenal. Eu fiz um hackathon, Mr. Python. ele desenvolveu um Pong via Telnet, num hackathon, via SSH, assim, foi divertidíssimo numa Galileu da Intel. O Ramalho fez uma A apresentação... falecida. O Ramalho fez uma apresentação no FISLE sobre Python, e eu lembro da frase que ele falou, são tantas instruções de código, é a linguagem que cabe na tua cabeça. Na época eu estava começando a trabalhar com o ODF, e saiu uma biblioteca de conversão de documento, que era baseada em Py, era o ODF Py. Eu não sabia programar em Python, mas na hora que eu vi que essa biblioteca resolvia 1 milhão de problemas que eu tinha e dava para usar para um monte de coisa, eu falei, pô, tá aí, acho que eu vou estudar Python. Eu conto isso para todo mundo. Ó, eu programo, quando chegou nessa história, eu já estava programando em C há 15 anos. Vou aprender Python agora. Pô, maravilha. Cara, eu peguei o Python, instalei no meu notebook, fui comer uma feijoada na casa da minha sogra num domingo. Tomamos caipirinha, tomamos cerveja, bati uma feijoada, sogrão tombou para um lado. Eu sentei na sala com o notebook e falei, quero ver se esse negócio é fácil de aprender. 2 horas depois eu já tinha desenvolvido tudo que eu precisava usando Aí foi paixão à primeira vista. Fácil de usar, gostoso de usar, fácil de aprender, flexível pra caramba. Adoro nerd, cara. Então, pô... Paixão à primeira vista pelo Python. Pelo Python, cara. Inclusive, nas minhas apresentações, eu tinha uma foto do menininho todo enrolado com uma cobra e abraçado. E eu falava, galera, vamos Mas perder... chegou a fazer tatuagem ou não? Não, vamos perder medo da cobra, porque o É. Python é... E você vê hoje em inteligência artificial, especificamente. Sim. Né? Uma das coisas mais legais que eu vi a NVIDIA fazer antes de eu vir trabalhar com eles... A NVIDIA sempre teve toda essa história de aceleração de GPU muito baseada em CUDA, C. Então, para você escalonar isso, tem que trabalhar com MPI, com diversas tecnologias que, infelizmente, não são para todo mundo. O cara, para poder trabalhar com essas coisas, tem que conhecer pra caramba de C, tem que ter experiência em processamento em paralelismo massivo, uma série de coisas, né? A NVIDIA resolveu investir, há uns tempos atrás, no ecossistema de Python. Cara, hoje eu consigo escrever um código em Python, aliás, pegar um código que eu já tenho escrito usando uma biblioteca open source, por exemplo, Pandas, substituir o import por uma biblioteca da NVIDIA, porque tem compatibilidade semântica com grande parte do código, imediatamente o meu software está rodando na GPU. E eu não olhei o que é CUDA, tá? Tá bom, eu paralelizei ele local, tá? Mas agora eu quero rodar em 40 GPUs. Eu plugo esse cara num outro projeto open source que chama Dask, cara, eu vou numa AWS e falo, este código que eu desenvolvi aqui na minha plaquinha gamer do meu notebook agora, eu vou botar ele para torar em 200 GPUs na nuvem. Vai. Então, o investimento que está sendo feito hoje por empresas de ponta em tecnologia dentro do ecossistema de Python é gigantesco. E eu tô adorando ver isso, porque é uma linguagem fácil de aprender a programar, gostosa pra caramba. Não, e tem o livro do Ramalho também, pra quem quiser. Tem os livros do Ramalho, né? Eu brinco assim que... Até o principal lá da Really, que ele lançou o primeirão lá. Isso. A Bíblia. Gigante. E para mim o Python ele junta tudo que tinha de legal e divertido das linguagens que eu me divertia, né? Eu programei em VB, aí depois eu programei em JavaScript. Quantos anos você tem? Eu tenho 48. Então você pegou COBOL e Pascal, final... Peguei Pascal. Não vou dizer finalzinho, porque ainda tem muita coisa em... Peguei Pascal. Eu comecei a programar em 86. Então, peguei um monte de coisa. Basic, Pascal. Eu fiz engenharia eletrônica, né? Basic que muita gente pegou de brincadeira, né? Com os primeiros computadores, para fazer um joguinho, fazer uma... Eu programei bastante em Assembler. Eu sou apaixonado até hoje. Assembler dos 68.000 da Motorola é meu sonho de consumo. Aquilo ali é a coisa mais linda do mundo. Pô. Aí você tem que ter um grau de demência já. Como eu fiz eletrônica de computadores, né? Então, assim, eu projetava o hardware e tinha que fazer o software, o firmware, né? O dia que eu vi a galera usando o Linux embarcado e eu me toquei o que isso ia virar, eu falei, puta, acabou, o mundo mudou. Então, essas coisas que a gente consegue perceber e quem não entende disso não consegue ver a grandiosidade, né? E aí eu tô te falando o final dos anos 90, tá? Na hora que eu vi, começo dos anos 2000 ali, na hora que eu vi a galera começar a colocar Linux em placa embarcada, que antes, eu tinha que programar esse treco inteirinho em Assembler ou em C e compilar nativo nele, e o Linux chega ali e me dá essa abstração inteira, nossa, acabou.
É. Acabou, foi outra coisa. Continuando, o escolhe um. VI ou Pico? Ou VI ou qualquer outro? Ah, VI. Certo. Você tem problema, cara. Não, mas olha só, eu não sou um usuário avançado do VI, a vantagem do VI é o seguinte... Ninguém é. Não, eu conheço nossa, cara, eu conheço uma galera que, pelo amor de Deus, né? Faz Cara, cada uma... Eu vou te falar, acho que esse episódio ninguém vai assistir, cara. Só os nerds hardcore. Não, tem os amigos meus... Mas você sabe que o VI é muito útil. O VI, pra mim, é a ferramenta mais útil para você gerar string aleatória. Você sabe do que a gente tá falando ou não? Essa, pessoalmente, do VI, não. Essa é mais para quem pensa em binário e traduz para Não, português. Cara, é que você chegou a trabalhar com Linux ou não? Não, muito pouca coisa. Tá. Só para Raspberry mesmo. É um editor de texto, cara. Entendeu? É um editor de texto. Só que é chato pra dedéu. Sabe o que eu uso hoje, cara? Um chamado BBEdit. Tem interface gráfica pra Mac, lindo. Tem regular expressions pra você fazer busca. Puta, cara, eu acho maravilhoso assim, cara. Eu uso VI. É? Você tem problema, não, cara. Vou continuar. Unix, não quero mais saber do seu VI. Guarda pra você isso. Não, é que ele serve pra uma coisa muito útil, gerar string aleatória, sabia? Mas é aleatório mesmo? É, você cata uma pessoa que nunca usou, abre o VI e fala, ó, sai aí. Boa. Essa piada ninguém vai pegar. o Unix ou Linux? Ah, Linux, né? É uma derivação de Unix. Você tem algum flavor que você gosta mais ou não? Cara, eu gosto bastante do Ubuntu. Ah. Mas eu uso, na verdade, uma outra distro que chama Elementary OS. Você já viu essa? Acho que não, cara. Eu sempre pegava meus Linux, perdia 2 semanas para fazer ele ficar parecendo Mac. Aí um grupo de designer, etc e tal, resolveu falar, pô, por que a gente não faz um flavorzinho já flavorzinho que redondo, né? Chama Elementary OS e recomendo pra galera usar aí. Eu não conheço esse, cara. Legal pra caramba. É baseado no Ubuntu LTS, se não me engano. Uhum. Facinho, não sei se é no Ubuntu ou no Mint, nem lembro mais, mas assim, redondo. Legal. A última aqui, só de sacanagem. Joy Division ou New Order? É a mesma coisa que nem Unix e Linux, mas não é. Ah, Joy Division, né? Pelo amor de Deus. Eu sou apaixonado por Joy Division. Pelo amor de Deus, nem brinca. Cara. Nem brinca. E a genialidade toda ali, um cara chamado Peter Hook, né? Que era o quê? Baixista? É o baixista. Sou fã do Hook até hoje. Tá vivo? Tá vivo. Recentemente teve um negócio engraçado. Eu li todos os livros do Hook. E li acho que uns 6, 7 livros sobre Joy Division, além de filme, etc e tal. Sou apaixonado mesmo. Tinha uma banda cover, uma banda que queria ser cover ou queria tentar fazer. Isso é um desastre. Era boa, eu te mando o vídeo depois, cara. Todo cara que tem banda fala isso, já percebeu, Não, Focas? É que a pandemia começou, a hora que eu acertei a banda, aí lascou, né, velho? E quando o cara desenha, né? Não, faça uns desenhos super legais, você precisa ver. As pinturas lindas. A ideia era diversão. E aí o Peter Hook conta num dos livros, né, que tem uma música do OMD que chama Enola Gay. Você vai lembrar qual que é. E o OMD chamou ele para gravar o baixo dessa música. Só que ele tava, se não me engano, na Espanha, gravando um dos discos do New Order. E tava naquela vibe de loucura, de, enfim, droga, o caramba. Dorgas. E não quis ir, né? E aí no livro ele conta que, puta, ele se arrepende. Aí o que eu fiz um belo dia? Peguei a música do OMD, eu gravei o baixo do jeito que eu achei que ia ser o do Peter Hook. Uhum. Eu postei no YouTube e eu marquei o Peter Hook no Twitter. Falei, o cara vai cagar pra essa história, né? Nem vai ver. Nem vai ver. Deu uns minutos, ele falou, puta, ficou sensacional e marcou 3 caras. Quando eu fui olhar, os caras do OMD, cara. Legal. E os caras começaram comentando na thread, assim. Então, muito bom. Joy Division, sensacional. Escuta, a história de colaboração em geral, eu queria falar um pouco de empresa. Tá voltando à moda, né? De inovação aberta, de makers. Acho que tá bem relevante para as empresas. Como é que você está vendo isso, hein? Eu acho que as empresas estão começando a entender como é que trabalha, como é que interage com esse ecossistema. No final do dia, as empresas estão começando a entender que junto a gente vai mais longe. E que colaboração é importante. Não, e na velocidade que a gente precisa fazer as coisas hoje, cara, não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito, e principalmente transferência de tecnologia, sabe? Acabou aquele tempo lá que, puta, eu quero que o cara aprenda uma tecnologia X, eu vou botar ele num curso Y, ou vou fazer uma escolinha. Então, hoje, quanto mais as pessoas estiverem interligadas com comunidades e mais comunidades estiverem dentro, né? Tem uma história que é o seguinte, o open source em geral e essa história do compartilhamento, eles são importantes para capturar a inovação onde ela acontece.
O fundador da Sun dizia que não importa o tamanho da sua empresa, lá fora sempre é maior que aqui dentro. Então, Sim, você tem 7 bilhões de pessoas no mundo, vai ter mais gente inteligente fora da sua empresa do que dentro. É matemática. Então, isso. a capacidade de inovação de uma empresa hoje, ela é dada pela capacidade da empresa de capturar a inovação onde ela acontece. E para isso ela tem que estar conectada em comunidade. Então, essas proximidades, você vê... Cara, a hora que acabar a pandemia, eu tô até assustado. Porque a quantidade de meetup que a gente vai ter em São Paulo numa noite vai ser enlouquecedora. Mas isso é um pico sei lá, de demanda reprimida. Também. Mas durante a pandemia, o que eu vi muito eram empresas que tinham um pouco Sabe por que eu tô falando isso? Porque assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma demanda reprimida, isso vale para tudo, tá? É uma de gente que tá precisando abraçar a gente. Tá precisando ver, tá precisando... Enfim, isso tem uma demanda reprimida psicológica até. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo, a gente também vai ter que entender por que faz sentido a gente se reunir. Eu participei... Cara, eu tô fazendo exame de Covid quase todo dia, né? Por causa de palestra e os eventos todos. Tem evento que eu fui, cara, que eu percebi que tá todo mundo reclamando. Falei assim, cara, não faz sentido ter vindo. Que é o evento que acontecia sempre, entendeu? Você vai lá, vê o cara fala assim, porra, eu vi o cara lá no 300 metros lá pra frente, numa telinha, pô, no meu monitor eu ia ver melhor, escutar melhor, não fez sentido vir aqui, entendeu? Eu peguei trânsito. Então, eu acho que ao mesmo tempo a gente vai ter que redescobrir, né? Pra que serve o... Eu falo dessa história de meetup porque grandes empresas tinham uma distância muito grande de comunidade antes da pandemia. Você experimentou pimentado ou não? Experimentei, é uma delícia. Com o Ramon ali, fica show. E aí o que aconteceu? Durante a pandemia, a galera teve que descobrir como é que fazia live, começou a assistir live, começou a tentar replicar muito isso. picante? Eu não achei, não. Começou a replicar isso pro pessoal interno, etc. E hoje em dia tem um grau de relacionamento maior com a comunidade. Então, querem ter as comunidades mais próximas, entendeu? Querem ter uma proximidade. Eu estou falando de não fazer um meetup num coworking qualquer, mas uma empresa que tem um baita de um auditório, abrir um meetup para a comunidade lá. Não é nada de vou vender alguma coisa, vou falar. Não! É para o pessoal se encontrar. Então, eu acho que vai começar a ter esse tipo de iniciativa. Já andei vendo alguns ensaios aí da galera tentando fazer. Mas antes da pandemia já estava rolando bastante, né? Tava rolando bastante, mas... Para mim eram coisas menores em número maior. Eu acho que agora vai ser essa diferença. A gente vai ter oportunidades maiores. Mas tem uma outra coisa também, né? A gente aprendeu que no online você é inclusivo. Vem gente de tudo quanto é canto. Você tem audiência no Brasil inteiro. Então, como vão ser os eventos daqui para frente nesse modelo híbrido, que para mim é a grande dúvida, né? Eu acho que não vai dar mais para ser nada tudo presencial. Mas também não vai dar para ser tudo virtual. Sim. Como a gente fez aí, né? E aprendeu na porrada, né? Porque ninguém sabia fazer isso bem feito no começo lá, né? Tanto é que os eventos online no começo, cara, você fazia uma live 500 pessoas do nada. Nos últimos meses, você conseguir 100, 150, dá trabalho, né? Porque tem uma proliferação gigante. Mas aí, novamente, acho que tem a ver com essa curva de aprendizado, né? A hora que isso vale para meetup de empresa, isso vale para palestra, isso vale para live de música. No começo era novidade, chegou uma hora que tinha live de sertanejo a cada minuto. Você abria a geladeira, tinha uma, né? Então chegou uma hora que os caras falaram assim, puta, agora deu, né? Então acho que tem um pouco também dessa curva. Agora deixa eu te perguntar, eu lembro de ter, muitos anos atrás, ter tido muita discussão com a empresa para tentar defender, explicar, por que usar open source? Tinha muito preconceito, muito preconceito. Você acha que as empresas já entenderam ou não? Não, eu acho que hoje tem muita empresa que usa e não sabe que usa. Começa daí a história. Porque é aquilo que eu te falei, tá tudo tão onipresente que é muito difícil de saber se está utilizando ou não. Então, assim, acho que para grandes softwares, a grande decisão é, eu quero ter isso dentro da minha casa, eu quero pagar isso como serviço. Mas você ainda escuta argumento contra ou não? Ou é só um desconhecimento? Para mim é só desconhecimento. Aliás, eu tenho escutado até o contrário, né? Mas isso aqui eu não sei o que é lá, não. Prioridade agora a gente vai olhar o que tem open. Se não tiver nada, aí talvez a gente vai. E em relação a criar projeto dentro da empresa? Uma coisa é usar, outra coisa é criar um projeto open source ela.
Aí são duas coisas que estão acontecendo agora. A primeira delas é uma iniciativa chamada Inner Source Commons, que ela está sendo puxada por um pessoal que veio do PayPal, que a ideia do Inner Source é você usar os processos de desenvolvimento open source para fomentar a colaboração interna. Isso está crescendo muito no mundo todo. Mas explica isso. Inner Source, imagina o seguinte, eu sou da área A da empresa, você é da área B. Tá? Eu vou te dar um caso real, a Nike. Tá. A Nike no mundo tem um número bizarro, assim, 165 portais, é um número gigantesco. Tá? Ela deve ter um portal para cada produto. Um portal para cada produto, etc e tal. O que aconteceu um belo dia na Nike? Num café, o cara que era o responsável pela infraestrutura de um projeto estava com um baita de um problema lá, encontrou um amigo da outra área e começou a discutir com ele. Como é que você resolveu isso do teu lado? Resolvi assim, resolvi assado, mas eu também tô com problema. Pô, vamos fazer um negócio para nós dois usar junto? Vamos. Começaram os dois conversando. A velha conversinha do café, né? A velha conversinha do café. Mais dois caras que estavam tomando café também escutaram. Peraí, vocês estão resolvendo tal coisa? Puta, o B.O. é pra mim também. É pra mim também. Se juntaram lá em 4, 5 caras, passa um pouco, montaram uma lista para lá, pum, resumo da ópera. Criaram uma plataforma para publicação dentro da Nike. O código é aberto para todo mundo que está dentro da Nike. Qualquer um pode contribuir com tudo aquilo que eu te falei. Documentação, feedback, etc e tal. É gerido como um projeto open source, só que ele é desenvolvido da porta para dentro. O código não está publicado, o código é de todo mundo. Então, existem diversos casos hoje. Deutsche Bank, por exemplo, faz open source, inner source há muito tempo. Grandes bancos trabalham nesse modelo. Mas é interessante você descrever dessa maneira, porque se a gente tivesse aqui nessa mesa com outro cara de open source, esse cara essa hora ia estar gritando aqui com a gente. Porque tem um preciosismo de muita gente da comunidade que já está falando. Então isso não é open source nem ferrando. Existia muito isso lá no começo da galera gnosista ou versus os osistas, né? Eu sou um osista, eu sempre tem falei gente que quando eu abri alguns dos meus livros, eu abri em Creative Commons. Teve gente dessa galera que chiou. Mas sempre tem, cara. Sempre tem. Assim, o jeito que eu consegui ter sanidade, porque grande parte desses caras eram meus amigos lá do começo da história, 20 anos atrás, né? A grande coisa, assim, eu brinco com as pessoas, eu falo, só não dá palco pra louco dançar. Não bate palma pra louco dançar. Então, assim, reclamou, chiou, pô, valeu, cara. Mas e dos que abrem pra fora? Tem muita gente hoje que faz um projeto open source mesmo. Tem muita empresa fazendo, mas o problema é o seguinte, as empresas, principalmente no Brasil, têm grande dificuldade de entender o que é abrir um projeto. Então... Tá, mas que eu quero que você fale pra gente, quer dizer, pra fazer uma pergunta específica. Se eu sou uma empresa e eu acho que cabe aqui abrir um projeto, o que eu deveria levar em consideração? Em primeiro lugar, por que você quer abrir? Tem que estar muito claro. Mas vamos pensar em alguns motivos. Porque eu quero colaboração do mundo inteiro. Beleza. Esse é um dos motivos mais óbvios. Sim. Me dá outros motivos. Porque eu quero fazer marketing, porque eu quero atrair talento. Porque eu quero me relacionar com a comunidade que amanhã eu posso estar querendo contratar um cara dessa comunidade. Exato, porque o cara já vai conhecer o meu código. Não, e porque o cara vai ver que eu sou uma empresa legal. Exato, porque eu quero mostrar para o mundo que eu sei fazer tecnologia foda. Olha aqui a genialidade dos meus desenvolvedores. Perfeito, branding. Então, cada princípio desse, cada ideia dessa, tem uma estratégia específica para você abrir o teu projeto. Não, mas me dá um exemplo aí, só para a gente ilustrar. Vou abrir um projeto para ser mundial, quero atrair gente do mundo inteiro. Aí o cara abre o projeto com a documentação em português. Aí o cara não tem um fórum. Por que não? Porque aqui a gente só usa o WhatsApp. Porra. Vamos usar o Discord. Tá bom, então o teu time de desenvolvimento de 10 vai ter 5 que vai ficar o dia inteiro no Discord esperando o mundo. Então... vou abrir um projeto para o mundo inteiro. Beleza, começa o projeto em inglês. Mas eu estou no Brasil. Malandro, você não quer trazer gente de fora? Vai começar o projeto com a galera de fora. Segundo, você tem que ser aberto para receber crítica de gente que não tem a cultura nossa. Porque isso é um negócio muito louco que eu vi nos últimos anos de open source, trabalhando com 4 projetos que a gente lançou, né? O feedback de um projeto open source que um alemão dá, ele não vai ser o mesmo de um brasileiro. Tem um livro muito bom, que não é sobre isso, mas é também sobre isso, do cara da Netflix, lá, A Regra Não Tem Regra. Você leu esse livro ou não? Ele fala sobre a Netflix, sobre a cultura da Netflix, mas ele no final do livro, ele fala sobre as diferenças culturais entre países.
Então, é bem interessante essa parte de diferença cultural e tem a ver com isso, de não só receber feedback, mas dar feedback. Primeira vez que eu recebi um e-mail de um alemão. Mas posso falar, você está indo para a Alemanha, não precisa ir para a Alemanha, cara. São Paulo e Rio Já dei. já são planetas diferentes. Não, mas assim, da Alemanha foi a primeira vez que eu tomei um choque, porque eu escrevi um puta de um arrazoado pro cara. Ele me respondeu com 3 palavras. Eu falei, cara, o que foi isso? Depois eu fui entender. Então, teve caso de projeto Open Source aqui, de gente entrar no repositório, submeter falando, eu não sei porque algum idiota resolveu implementar esse negócio desse jeito. Aí o pessoal, não vamos nem responder. Eu falei, vocês olharam o que o cara mostrou? Faz sentido? Então tem muito essa história da questão cultural, né? Por que trabalho? Por que eu vou perder o meu tempo trabalhando com um projeto Open Source? Cara, você quer aprender a cultura do mundo inteiro? Você quer ter contato com pessoas de outros lugares, etc. Então isso é legal, né? Porque a gente tá falando de empresa aqui, mas você tá indo nós estamos também falando do funcionário, né, cara? Que é uma experiência boa. Exato. Olha, eu tenho um amigo no mundo inteiro hoje por conta de Open Source. Eu tive a oportunidade de viajar para um monte de país por causa de projeto Open Source. E é sensacional, porque você abre teu panorama, tanto da questão de cultura, de idioma, etc. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito engraçado, né? Eu estudo inglês desde os 8 anos de idade. Já tinha saído da faculdade quando resolvi fazer espanhol. E fui fazer por bagunça. Cara, quando eu descobri a riqueza que a gente tem no nosso continente, para ficar só na América do Sul, de cultura, de música, de cinema, de série, antes de começar aqui, tava te falando de série da Argentina, do Netflix. Cara, é maluquice a gente olhar e falar, cara, assim, eu juro por Deus que eu me senti como se eu fosse um cara de costas pro resto do continente, olhando pra Europa e pros Estados Unidos e cego pro resto. Então, assim, pô, vai ver a cena de heavy metal que tinha na Argentina nos anos 80, 90. Vai ver a cena de pop rock, que era o Latin Pop, que pegou o continente inteiro nos anos 80. Enquanto a gente aqui tava batendo palma pra Paralamas e etc. Não que tenha sido ruim que tá aqui, mas vai ver a riqueza do que tinha do outro lado, né? Então, mesma história de cultura e tal. Então, o gostoso de trabalhar com comunidade open source é ter essas oportunidades de interação e entender, né? E é legal, né? Como eu trabalho com Dev Relations, o que eu tenho que falar para convencer um desenvolvedor na Europa e nos Estados Unidos é uma coisa, e o que eu tenho que falar para um desenvolvedor aqui é completamente diferente. Então, uma coisa que acontece muito, as empresas começam a trabalhar na América do Sul com Dev Relations de fora. Cara, nada funciona direito. Nada funciona direito. Eu conversei com 6 empresas no ano passado para dar um pouco de mentoria disso. E foi muito engraçado que teve muitas empresas que, passado meses, vinham e falavam, porra, João Mar, tudo que você falou que ia dar errado, deu. Porque não conhece a cultura, não conhece, assim, aqui a gente, pessoa confia em pessoa. Você vai confiar em empresa depois, né? Mas voltando à questão do profissional, trabalhar com open source, muitas vezes fala assim, nossa, estão querendo aqui um recém-formado com 4 anos de experiência em programação. Malandro, entrou na faculdade, começa a contribuir com um projeto open source, bota o GitHub, teve uma treta no Twitter essa semana, se era certo a empresa ir olhar no GitHub do candidato ou não, né? Enfim, muita discussão, muita opinião diferente lá, mas é o que acontece, você tem que ter um filtro de alguma forma. Então, começa a contribuir com o projeto Open Source, né? O Bruno Souza fala um negócio legal, né? Não tem nada mais legal do que numa entrevista você falar, você já fez software, você é estudante, mas você já fala, já fiz, eu uso OBS, uso. Pô, cara, tal feature do OBS fui eu que contribuí, dá uma olhada no GitHub lá. Ou, pô, ajudei a traduzir a documentação do OBS, né? Documentação, aliás, é um negócio que no Brasil está crescendo pra caramba, cara de technical writer, não sei se você já acompanhou isso que está acontecendo, mas são profissionais que vêm de jornalismo, de várias áreas, e estão trabalhando com documentação, e documentação como se fosse código também. Então, tem bastante evolução hoje no desenvolvimento de tecnologia aqui, e muito disso é por conta dessa miscigenação, da galera começar a ir para fora, trabalhar com projeto open source, pegar ideia nova, né? Pô, cara, eu tava na faculdade, eu tava lembrando hoje cedo, né? Eu fui num evento da Microsoft na FEI, quando tinham lançado o Windows 95. Eu cuidava da área de gestão de TI, de redes de uma empresa com as 30 pessoas, e eu descobri na documentação que o registro do Windows era o jeito mais fácil de eu espalhar uma configuração sem eu ter que sentar máquina por máquina. Cheguei na faculdade, fui ver o evento da Microsoft, lá de fora tinha Microsoft Books, um livro do registro do Windows 95. Na época eu estudante era uma bala. Falei, não, eu quero. Eu encomendei com eles. Levou 6 meses para chegar no Brasil.
Não tinha internet. Eu tive que ficar sentado 6 meses para conseguir aprender um negócio que eu precisava naquele dia. Ué. Hoje, você sai de uma palestra, você acessa o site, você baixa a documentação, você pega o código-fonte. É muito mais fácil. E você ainda tem um youtuber que vai explicar isso para você de outra maneira. Eu queria falar um pouquinho de patente, tá? Patente, quando você vai falar com empresas, as empresas vão dizer que patente foi criada para defender os inventores e inovadores. Mas, eu sei que isso generalizar não é um erro, mas o que a gente percebe muito hoje é que a maior parte das patentes acabam atrapalhando o desenvolvimento e evolução da tecnologia. Maker de impressão 3D, a gente viu isso agora. O quanto evoluiu depois que venceu um monte de patente. Porque, primeiro, o pequeno não tem força, né? Seja uma startup, seja o cara não tem como brigar com gente grande. E virou uma reserva de mercado em muitas vezes. Queria sua opinião. Eu acho que patente de software é um negócio que me incomoda demais, porque patentear software é patentear uma ideia. Então, quem acha que eu estou exagerando, entra no patents.google.com, escreve um algoritmo que você usou agora à tarde e você vai descobrir umas 40 patentes em cima dele. Então, provavelmente, você violou essas patentes no que você desenvolveu agora à tarde. Sem ver nada. Sem ver nada, né? Então, patente é você ter uma ideia, né? Aquela história lá, pô, se patenteasse a fórmula de Bhaskara, a gente tá lascado, né? Patenteasse a base da trigonometria. Né? Pô, pai, esse ano aqui tem que comprar a licença da fórmula de Bhaskara, a licença do Pi, né? Então, para software, eu acho que é um negócio extremamente complicado e, na realidade, é um problema que a própria indústria não sabe como é que resolve, porque o que a gente vive hoje é uma guerra fria de pool patentário. Uhum. Tem algumas histórias, assim, clássicas, né? A que eu mais gosto do cara da Sun, lá, do Schwartz, ele contando que um belo dia a Microsoft marcou uma reunião com a Sun, e ele recebeu o Gates e o Ballmer. Quando chegou lá, o Gates e o Ballmer falaram para ele, bom, a gente está aqui porque a gente descobriu que o OpenOffice, que é um projeto open source que a Sun trabalha e fomenta e desenvolve, viola centenas de patentes da Microsoft. Então a gente veio aqui para negociar a propriedade intelectual, a gente não quer atrapalhar o projeto de vocês, a gente quer só negociar a propriedade intelectual, né? O Jonathan Schwartz falou, ótimo, excelente que vocês vieram, porque os nossos advogados descobriram que o .NET viola milhares de patentes do Java. E a gente também não quer interromper o desenvolvimento da tecnologia de vocês e a gente quer... Acabou a reunião. Ele só escreve no final do blog post assim, this was a short meeting. Nunca vi os dois depois. Pois é. Mas essa Guerra Fria, que hoje é muito forte, ela também é antiga, né? Bem antiga. E antes até de software, enfim... também não quero entrar na história de patent troll, sabe? Que também é outra indústria. Eu vi outro dia os caras estimam em 30 bilhões de dólares, né? Mas eu queria ter opinião sobre patente em geral. Se você acha que não dá para melhorar. Porque assim, é óbvio que não dá para você acabar com a patente. Mas acho que teria caminhos para melhorar. A gente falou de patent troll, não sei se quer explicar, acho que talvez muita gente não conheça. Pode ser. Mas assim, essa coisa dos caras, os caras, acho que talvez a melhor maneira de descrever é o business do cara é processar os outros. Isso. E não criar coisas novas, né? Você sabe que aconteceu muito no YouTube isso? Com patent troll? Não é patent troll, mas é exatamente a mesma mecânica. Você teve empresas que compravam canais com meme, com coisa assim, que de repente a imagem do cara, o vídeo do cara era usado em vários outros canais. Aí o cara comprava aquele canal, ou comprava os direitos de explorar aquele meme, aquela coisa, e aí saía dando strike em todos os canais grandes. E aí, cara, como a mecânica do YouTube é muito complicada nesse sentido, os caras eram obrigados a pagar. Putz. Porque senão perdia o canal, enfim, essas regras vão mudando sempre, né? É a mesma coisa, cara. O cara comprou lá um negócio ali de um youtuber pequenininho, que tinha um memezinho, que tinha uma imagenzinha, alguma coisa assim, e saiu processando todo mundo para ganhar dinheiro, né? Passando a conta. Patente, de verdade, assim, acho que a indústria de software está tentando encontrar um jeito de resolver e, para mim, ela endereçou isso muito bem através de open source.
Então, Mas eu queria falar sobre patente em geral, cara, porque assim, eu acho que dá para resolver muita coisa se a gente tivesse a discussão. E eu vejo que a discussão até a discussão é proibida. Pra gente exato. entrar nesse assunto mais complicado, vocês aceitam um cafezinho, não? Ah, sim. Opa. Me passa 2 copinhos, por gentileza, Cavão. Não, pode trazer a... A garrafinha. Jomar, você aceita com açúcar, sem açúcar? Com açúcar, por favor. Ok, um minutinho. Pode trazer a bialetezinha e eu sirvo aqui. Eu acho que você tocou num ponto importante, né? É um assunto que não pode nem discutir. E é compreensível isso, né? Porque você tem muita indústria que a indústria está suportada pela patente. Se você muda qualquer coisa ali, você bota de ponta cabeça a indústria. Você sabe uma solução para esse problema aí que eu acho que foi bem bolada? Foi a história do Creative Commons. Porque o Creative Commons foi a tentativa de resolver o copyright. Perfeito. Que era a história- Ele te dava uma flexibilização. Alguns direitos reservados, né? Então, para mim, vai nessa linha, sabe? De tentar encontrar um meio termo, como você falou, né? Então, mas você quer ver, ó, pra gente pensar, tá? O que eu acho que daria para melhorar em patente? Primeiro, limitar... pode estar aqui já. Primeiro, eu acho que limitar o que patentear. Né, você falou, pô, eu acho errado patentear software. Eu também. Acho que isso é uma coisa. Mas não só isso, cara. Tem muita gente patenteando coisa genérica. Tipo, acho que teve uma história do Twitter uma vez que queria patentear o puto refresh lá do feed. Sabe? Gente, acho que a Apple queria patentear a borda arredondada. Sabe? Tem umas histórias bizarras. Então, primeira coisa... Obrigado, Focas. Você com açúcar, né? Aqui. Tá aí, quem mandou pra gente esse café foi a Di Família. O arroba dele está aí também na tela. Para quem está nas plataformas de áudio é DIFAMIGLIA Café, Di Família. Esse café é produzido na fazenda Girardelli, é localizada no Cerrado Mineiro, lá em Araguari, em Minas Gerais. É uma cidade de 1.013 metros de altitude e um café premium com grão selecionado 100% arábica de variedades Mundo Novo. Eles mandaram pra gente café em grão, moído e em cápsula. Pessoal, bem legal. Muito bom. Eu vou esperar um pouquinho que deve estar pegando fogo isso aqui. Tá quente. Xicrazinha bonitinha aqui. Nossa, bialete. Sobre patente... Mas ó, só para limitar o que patentear. Limitar a validade em tempo, cara. Porque, meu, é muito tempo. As coisas hoje não duram mais 60 anos para... Entendeu? 70 anos. Limitar, cara. Limita 10, 20 anos. Tá mais do que o suficiente para a empresa ganhar dinheiro com isso. Acabar com renovação baseada em truque. Os caras mudam um negocinho, entendeu? E troca. Aplicar fair use. E eu acho que uma outra é, de alguma forma, vincular a validade da patente à sua aplicação real. Então, que é o que os caras chamam de use or lose it. Assim, você não usa, você perde, né? Então, do artigo lá, os caras 90% das patentes, os caras sentam a bunda em cima e não usam. E uma das coisas é o que você estava falando do Creative Commons, criar regras diferentes de uso, né? Já para você poder permitir. Então, enfim, eu acho que daria para melhorar muito a história da patente se a gente se permitisse discutir isso, cara. Exato. No software, quem tentou fazer essa discussão uns anos atrás foi a Sun, né? Umas décadas atrás. E eles tinham uma política de patente muito clara. Nós patenteamos para proteger a inovação do nosso ecossistema. Então, a Sun usava as patentes de forma defensiva. O maior exemplo disso é que a patente do shopping cart da internet é da Sun. E todo mundo usa. E a Sun nunca processou ninguém. Agora, se alguém que usasse essa patente do shopping cart processasse qualquer um do ecossistema da Sun, a Sun entrava pra cima do cara. Cara, você que é um dinossauro da internet que nem eu, você lembra da história do GIF, da CompuServe? Nossa senhora. Era um inferno aquilo, né? Porque era um negócio que era patenteado e a internet inteira era... Você tinha dois arquivos, o JPEG e o GIF. E o GIF era muito usado, que não tinha PNG naquela época. E aí os caras começaram a tentar processar browser, não sei o quê, e eu não lembro o que deu, mas os caras não conseguiram levar pra frente, né? Porque se os caras fizessem isso, ia acabar a internet ali. Tô exagerando, mas ia dar um Dá um trabalhão. E era um problema também, porque a gente, pra poder abrir GIF, tinha que fazer um monte de penduricalho, né? Foi a mesma coisa com a história dos codecs, lembra também quando começou chegando o vídeo? Então, mas quais?
Porque, cara, a Apple entrou muito cedo nisso. E a Apple, apesar de ser proprietário, nunca teve esse problema, né? Tinha muito codec esquisito que você tinha que instalar um monte de plugin, você tinha que ter vários players, lembra? A gente tinha que ter Não lembro, tinha 5, 6 aquele players. Real, cara, que o brasileiro Nossa adorava aquilo, senhora. não sei porquê. Tinha um monte de player que você era obrigado a ter, daí vinha com um monte de contrabando de software instalado junto. Grande parte dos trabalhos de final de semana, né? Aquela que você vai na casa da tia. Dá pra me ajudar aqui? O computador tá lento. Malandro, você abriu o negócio, cara, só tinha banner e adware instalado assim no browser. Porque foi nessa, entrou num site pra ver um vídeo, baixou um plugin, vinha um monte de coisa, aquele monte de contrabando, né? Ô, Jamar, você também tá bastante envolvido com makers, né, cara, de alguma maneira? Cara, já tive mais no passado, né? Fazia parte até do Makerspace lá do ABC. Com o Brutus. Com o Brutus, com a Emerson. Emerson, um abraço pra você estar ouvindo e pra galera do Beer Keller, senão eles brigam comigo depois. É um grupo secreto que a gente tem. Não é mais. E eu tenho muito contato com o pessoal da LHC de Campinas, não sei se legal. Você conhece. Putz, assim, o LHC tem uma história muito legal. Quando eu fiz o primeiro roadshow da Intel... Eu preciso voltar lá agora para conhecer o... Cara, tem um grupo, depois eu te passo o grupo no... Eu fui no Se Encontrou Antigo lá, que os caras também são maker pra cacete, né, cara? Os caras tiveram que criar muita coisa lá na mão. Tem uma galera do LHC que trabalha lá, inclusive. Né? E a história legal do LHC foi o seguinte, o primeiro evento, o primeiro hackathon que eu fiz de IoT, o LHC era pequenininho, acho que eram 3 ou 4 pessoas, né? Um até trabalhava na Intel. Gostei do café. E quando eu fiz o evento, eles conheceram mais gente de Campinas no evento. E foi dentro do evento que esses caras começaram, pô, mas você é de lá também? Eu também sou. Pô, onde é que é o Hackerspace e tal? E foi meio dessa junção ali no evento que o LHC acabou crescendo. Eu adoro, tenho contato, tem grupo deles aí, a gente se fala todo dia. E cara, pra mim, puta, foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos anos. Você imagina, eu sou engenheiro de hardware. Eu me especializei em software, trabalhei com software a vida inteira. Um belo dia eu descubro que eu ia ter plaquinha de novo, que eu ia poder ter as coisas em casa outra vez, sabe? Assim, eu sou daquela época de comprar saber eletrônica, correr, comprar os componentes. Eu moro no ABC, né? Em 2 lojinhas que tinha lá, sabe? Corroer placa com percloreto, aquilo cair na roupa e a mãe xingar até hoje que eu tinha uma roupa que você derrubou aquela meleca. Desse tempo, né? Então, o trabalho do Garou aqui de São Paulo, eu sou apaixonado, cara, por essa história. E IoT em geral, você tá envolvido também ou não? Com startups e... Já tive mais no passado, eu ajudei a montar um dos primeiros programas de aceleração para startup de IoT que teve aqui, não lembro o ano, 2015, 2016. E eu tenho acompanhado bastante coisa, porque eu tenho muito contato com startup. Então, hoje na NVIDIA é muito mais olhando para o lado de, apesar de ter as plataformas lá embedded também, né? Mas não tem jeito. Hoje em dia, para você dar uma solução para um problema complexo, você vai ter que ter componente que está com um pé no IoT, um pé em data center, um pé em cloud. Então, assim, a complexidade das soluções e a distribuição é maior. Eu me envolvi com inteligência artificial quando eu comecei encontrando projeto no mundo real em que era inviável, por questão de largura de banda ou custo de comunicação, você mandar um volume de dados muito grande ou capacidade computacional, né? De um dispositivo na ponta para fazer um processamento ou uma concentração de sinais. Então, você teve que deslocar o processamento para a ponta e aí começa a ter que usar uma série de outras tecnologias, né? Aliás, essa semana eu tive um papo com o pessoal do TinyML, não sei se você já viu isso. O TinyML é uma engine de machine learning. Tipo, os caras, acho que para estão falando, eu acho tão feio borda, mas assim, para edge computing é uma coisa que está crescendo muito agora, né? E é um mal necessário, né? Porque você precisa... por exemplo, se eu tiver uma câmera... Eu acho que tem 2 questões aí, né? Um você vai precisar distribuir esse processamento, né? Mas acho que tem toda uma questão de comunicação, de velocidade que você falou aí, que vai ter que ter. Mas isso está evoluindo muito rápido também, né, cara? Eu acho que a de comunicação talvez até esteja, mas o problema é que uma coisa é eu ter que mandar uma imagem 4 vezes por minuto. Não, perfeito, mas eu tô falando assim, center. mas o que eu tô dizendo está evoluindo assim, você tem agora umas placas novas e tem desenvolvimento de muita gente grande, onde você está começando a conseguir fazer essa computação de borda de uma maneira muito eficiente, sem né? dúvida, sem dúvida. Extremamente eficiente, o custo tem caído bastante, então você consegue distribuir o processador, né? Existem arquiteturas hoje que você quebra o processamento entre o gateway e o dispositivo que está na ponta, então tem bastante coisa legal. Posso entrar numa questão polêmica ou não? Pode.
Café é bom, hein? A gente está abrindo abrindo um pouco mais a questão da urna eletrônica. Ainda que seja fechado o ambiente acadêmico, você não acha que ele está no momento errado de fazer isso ou não? Acho. Porque eu acho que seria muito importante a gente abrir mais. E eu abriria tudo. Não só fechado o acadêmico, abrir mesmo. Mas acho que num ano de eleição, cara, numa eleição muito delicada, primeiro que não dá para garantir que esse negócio não vai vazar. Você não vai ter tempo de arrumar o que... eu acho que é importante explicar, tá? É seguro, eu não acho que vão hackear, não é tão simples, o negócio é separado. Mas, pô, acho que foi tarde demais, né? Aí seria de bom tom, de repente, esperar a próxima. Eu acho que sim, fazer um trabalho de longo prazo e que seja contínuo. Sim, né? Tem que ser perene. Tem que ser perene, de acompanhamento contínuo, com muita transparência, mas com o tempo necessário. Porque no final das contas, fazer tudo de forma assodada, que é o que estão fazendo agora, pro bem ou pro mal... Porque, cara, eu fico imaginando assim, pô, achamos uma brecha. Não vai ser uma puta brecha, não é isso que eu tô falando. A gente sabe que é seguro, é separado, mas, pô, achamos uma brechinha ali, entendeu? E aí, como é que arruma isso na última hora? E o problema é o seguinte, como vai ser comunicado isso? Porque... Não, eles até têm lá no edital, lá tem todo um... Mas, cara, você olha e fala assim, a gente sabe que na vida real... a banda não toca assim. Não é assim, né, cara? Eu concordo com você, cara. Eu acho que o momento é inoportuno. Eu também acho que tem que abrir muito mais, tem que ser transparente, mas tem que ser perene o processo. E fazer em cima assim é muito complicado, tanto pro bem ou pro mal, né? Sim. Porque se não encontrarem nada, não, mas é porque foi correndo. E se encontrar alguma coisa, mas olha, mas tá vendo. É exatamente isso, entendeu? Porque assim, se não achar nada, e aí? Foi pro forma, né? Foi pro forma. E se achar alguma coisa, pronto, cancela o pleito. Então... Pois é, porque nós estamos num ano, cara, que assim, qualquer defeito que você ache, vão transformar isso num caminhão, entendeu? Exato. Para fechar aqui, queria escutar da NVIDIA, cara. O que tem de coisa boa? Cara, tem muita coisa legal da NVIDIA, como eu falei, essa história de ter abraçado o ecossistema de Python, né? O Focas quer saber se ele vai receber plaquinhas de teste. Com certeza absoluta, qualquer tipo de plaquinha que vier da NVIDIA será bem-vinda. O pidão dos recebíveis da semana. Mas vamos lá, tem coisa boa. Tem muita coisa boa. Primeira coisa é a seguinte, a NVIDIA acredita de verdade no ecossistema de startup. Não é da boca para fora. Isso é uma diretriz do fundador. Puxa um pouquinho mais o Mickey. É uma diretriz do fundador da NVIDIA, do nosso CEO. Então, assim, a gente trabalha muito com relacionamento de longo prazo com empresas para desenvolvimento. Tem muita tecnologia, SDK, biblioteca open source. Tem muita coisa que não é open source, mas é gratuito. Muito material, muito treinamento técnico. E o legal é o seguinte, a ideia é que é diferente de outros lugares onde eu já trabalhei, em que você não vai comprar o hardware. Pô, você vai usar o hardware. Você vai usar o hardware na tua máquina, você já usa, você já tem esse bobear e não está usando direito. Então, pouco importa se o processamento está num servidor, se ele está num notebook gamer, se está num grande provedor de cloud. O que a gente quer é ajudar os desenvolvedores a, de fato, utilizar o hardware da forma adequada. Porque, assim, eu estou lá 1 mês e pouco, 2 meses mais ou menos, né? Cara, o que eu já vi... Você tá namorando, então. Não, mas é engraçado, porque o que eu já vi de... Tá falando bem porque ele tá no namoro ainda, Focas. É, que eu namoro faz uns anos eles já, né? Tô brincando. Casamos agora. Então, o que acaba acontecendo é que muita empresa tem o hardware e usa errado. Pelo simples fato de que a galera achou que era assim. Agora, eles estão no melhor momento da vida, né, cara? Porque você tem 3 indústrias aí que estão convergindo e onde eles estão nadando de braçada, né? Que é cripto, game e inteligência artificial. Inteligência artificial eu acho que é o grande ponto. E muito das tecnologias que a NVIDIA desenvolve hoje vai permitir um avanço para a humanidade em geral gigantesco. Eu estava vendo um artigo esses dias comentando sobre a utilização de inteligência artificial, por exemplo, na indústria de farmacológica, de fármacos, né? Uhum. Grande parte do que é feito lá hoje é através de simulação. Não é só isso, cara. Assim, se a gente começar a falar aqui, não para mais. Os caras estão fazendo agora de quebrar de proteína e puta, é um negócio... Então, mas tem uma coisa interessante. Grande parte dessas pesquisas são pesquisas baseadas em simulação. Nunca foi possível aplicar inteligência artificial nessas pesquisas,
Porque para você aplicar inteligência artificial, você precisa ter um dataset, um conjunto de dados reais muito grande para você ensinar um computador a resolver aquele problema. Como a capacidade de geração de dados para essas áreas é muito restrita, você nunca conseguiu usar a inteligência artificial. Aí a gente avança o filme e passa para a história do gêmeo digital. Hoje, com tecnologias integradas que a NVIDIA tem, eu consigo fazer o gêmeo digital de um coração. Então, mas vamos lá. Eu queria que você desse um exemplo, porque a gente tá... A história do Digital Twin tá muito na modinha, e aí a desgraça do metaverso desvirtuou também mais isso, entendeu? Você começa a escutar a gente falar, a gente vai ter Digital Twin de cidade. Pô, amigo, calma, né? Então eu queria que você desse um exemplo dentro da cidade, que não é a cidade como um todo, e o do coração que você falou aí. Me dá 2 exemplos aí. Não, o Digital Twin do coração tem uma empresa brasileira que está começando a trabalhar no desenvolvimento de um projeto de um Digital Twin do coração, porque basicamente você vai fazer uns exames de coração e o médico tem que tomar a decisão. Eu opero o teu coração agora ou eu vou te manter com medicação e você vai conseguir ter vida de qualidade por 5, 6 anos. Porque operou vai começar a dar outros problemas. Hoje não dá para fazer isso. Então com Digital Twin, pegando diversos exames e podendo dar o teu coração na mão do médico para ele olhar e fazer simulações, ele consegue saber exatamente como é que vai se comportar. O que eu falei de fármaco é geração de dados sintético. Eu consigo simular processos físicos e químicos hoje e não só simular se funciona, mas também... Físico e químico com fluido, microfluido, Exato. com toda essa brincadeira. Com toda essa brincadeira, e eu consigo capturar os dados disso para gerar uma base de dados que vai permitir a aplicação de inteligência artificial. Hoje em dia é muito na base da pesquisa, do insight do cientista para conseguir ter combinações e variações. Uma inteligência artificial poderia fazer isso de forma muito mais rápida e a gente começar a ter uma profusão de flexibilização para a criação de remédio. Pode ser que tenha um remédio para o coração do Cava, não é o mesmo para mim. O meu remédio da pressão e o teu. Então, isso tá super avançado. Quando a gente começar a usar a inteligência artificial para isso, né? Falando de cidade, o exemplo mais legal que eu vi de Digital Twin foi um projeto que foi feito com a Ericsson, que precisava projetar uma rede 5G para uma cidade, para fazer o grande lançamento, uma grande rede 5G. E, prospecção de propagação de sinal só tem um jeito de você fazer. Sim. Botar o rádio lá em cima do prédio e vir medindo. E para 5G é uma desgraça, porque são muito mais antenas. São muito mais antenas. Então, imagina fazer uma prospecção dessa, por exemplo, na Avenida Paulista. Autorização dos prédios, etc e tal. A Ericsson fez um Digital Twin da cidade, dentro propagação de eletromagnetismo. De eletromagnetismo. Pô, isso é genial, porque aí o cara consegue negociar com o prédio. Pô, esse cara tá caro o aluguel aqui, eu vou no prédio aqui que eu já sei. Isso aqui vai me tomar mais 2 antenas, mas o aluguel, não sei o que. Puta, é genial isso. E isso usando as bibliotecas de física, de partícula, etc., para medir a propagação do rádio e vendo coisas como, aqui não dá para colocar porque tem um prédio ali que está refletindo. Essa antena aqui vai interferir naquela outra e conseguiu fazer projeto. A BMW tem usado para fazer fábricas antes de começar a construção. Então, verificar se tudo na fábrica está funcionando, principalmente em linhas de montagem, em que você tem interação de robótica com o ser humano, que daí a segurança é fundamental. Sim. E o mais legal, para treinar robô dentro de fábrica virtual. Isso vocês estão usando bastante. Imagina, parar uma linha de montagem para testar um robozinho andando lá dentro, né? Outra área interessante de Digital Twins na indústria é para a construção de equipamentos de risco. Então, eu vou construir lá um trocador de calor, que eu tenho, que isso é assim, o básico da engenharia. Se eu botar material muito grosso, o custo é inviável. Quer mais café? Obrigado. Se eu botar material muito fino, aquele treco explode. Uhum. Né? Fazer teste de equipamento, por exemplo, destrutivo. Quantos testes destrutivos eu posso fazer de uma caldeira antes de botar ela numa linha de montagem? Qual que é uma empresa? Qual que é o risco de uma caldeira estourar e matar um monte de gente? Então, hoje, com Digital Twin, eu já tenho tecnologia, né, da NVIDIA, o grande arcabouço se chama Omniverse. Eu consigo criar esse gêmeo digital lá dentro, usar o estado da arte da tecnologia, que são 20 anos de pesquisa da NVIDIA e software, e fazer essas simulações lá dentro e ter certeza na hora que eu for passar a fazer uma construção. Né? Para robótica, por exemplo, tem um framework chamado Isaac. Eu posso criar o robô virtual, eu crio um mundo virtual. Robô, você está falando de braço? Qualquer coisa robótica. Tá? Imagina que a gente vai fazer um carrinho que vai transportar pallet. Tá? Eu crio o robô virtual, eu escodo ele virtualmente lá, começo a fazer os testes. Na hora que o robô funcionar no mundo virtual, eu não comecei o protótipo físico ainda. Mas ali eu já sei. Altura da roda, altura do chão, quanto peso tem que aguentar,
resistência dos materiais que eu vou ter que usar, etc e tal. Na hora que eu for fazer o primeiro protótipo, eu já vou acertar muito mais do que se eu fosse tentar fazer essa evolução no mundo real. O mais legal, no mundo virtual eu consigo fazer geração de dado sintético, ou seja, eu consigo botar ele numa fábrica virtual, acelerar o tempo, capturar as imagens, fazer os testes, se ela for fotorrealística, que é o que usam hoje, vai ser muito próximo do mundo real. Desenvolve e otimiza o software lá, e enquanto a galera está fazendo isso aqui, o pessoal está resolvendo o hardware aqui para que o robô físico seja a réplica daquele digital que já testamos. Quando estiver pronto, o mesmo framework roda aqui dentro do robô físico. Eu simplesmente transfiro o software de lá para cá e eu estou pronto para usar. Evidente que todo projeto desse, né, vai precisar ter ajuste final, mas você concorda que não, o mas ciclo... você testar... É protótipo, cara. Você fazer protótipo no físico e no virtual vai ajudar muito. Vai ajudar muito, principalmente para operações em que você tem dificuldade de simular a execução, né, do protótipo no ambiente próximo do real. Né? Indústria em geral é... Indústria em geral é muito complicado, principalmente quando você tem interação, né, de ser humano. Então tem muita pesquisa, está sendo usado para muita coisa de ergonomia, né? Às vezes vão mudar um negócio, eu vi um vídeo esses dias da BMW, né? Vão mudar um negócio na linha de montagem lá. Pô, um ajuste bobo de altura, por exemplo, de uma mesinha que trazia uma peça, cara, significa massacrar as costas de um trabalhador lá em 10 anos. Então, esse tipo de simulação eu acho que é muito importante. E eu concordo com você. Tem esse deslumbramento agora com metaversos e etc. Mas eu não sei se é só isso, tá? Eu acho que também é uma coisa de muita gente que não entende. Não entende de tecnologia em geral, cara. Não estou falando de entender de metaverso. Porque ninguém entende de metaverso. E que escuta os termos e aí sai projetando, entendeu? E começa a falar besteira. Uma outra coisa legal também dessa tecnologia é a capacidade de criar ambiente 3D de forma colaborativa. Sim, que pro próprio metaverso vai ser importante. Para o pipe hoje é muito complicado. Imagina, eu faço arquitetura, eu faço a planta de um prédio, você tem que fazer os móveis e ele vai calcular a luz. Tem um pipe aqui. Sim. Se eu alterar meu projeto, você tem que alterar o teu, ele tem que alterar o dele. Então, antes, a gente estava no escritório. Hoje eu vou ter que subir para um servidor, você vai baixar do servidor, vai fazer a tua parte, vai baixar para o dele, que vai renderizar. Sim. Renderizou, vai ficar uma imagem gigante, você tem que trazer de volta. Então, hoje no Omniverse a gente consegue todo mundo se conectar num lugar só. Você está fazendo o teu, ele está fazendo o dele, eu estou fazendo o meu. Isso vem em tempo real, né? Ele mexeu ali, exato. Já rende aqui. Eu tá. troquei uma porta que ele sabe, puta, a iluminação ficou ruim, tenho que trocar de lugar. Então isso acelera bastante a produção de conteúdo de forma distribuída, que é o novo normal, né? Muito bom, cara. Adorei o papo, espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado da comida também. Eu adorei. Eu adorei. Adorei o papo também, Cava. Obrigado também. Demais pelo convite. Prazer, cara. Focas, muito obrigado. Eu que agradeço vocês e os viewers. Muito bom. Até logo. Valeu, pessoal. Valeu, galera.